Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Feliz Páscoa a todos. Feliz domingo de Páscoa para você e para toda a sua família. Estava aqui lendo um pouquinho a palavra de Deus hoje pela manhã em João capítulo 20, versículo 1, diz que Maria Madalena desceu ao sepulcro e ali ela encontrou a pedra removida. E isso mexeu muito no meu coração nesta manhã e decidi a gente fazer aqui um videozinho para comentar sobre essas coisas nesta manhã, né? É algo maravilhoso que cerca toda essa história, como é que descreve toda essa história, e muitas vezes eu, agora pela manhã, observando a religiosidade nossa, né? E vejo que há um folclore muito grande, há, um, há uma escolha de texto muito forte para que a gente venha se esconder nesses textos, que a gente venha fugir da responsabilidade que esse texto nos traz, fugir da pedagogia que esse texto ele promove para as nossas vidas. E isso me entristece muito, porque não que eu, às vezes vão olhar, o irmão Natal aí deve ser um anjo, não, de nenhuma forma, eu tenho meus problemas também, eu tenho minhas dificuldades, né? Mas as coisas que nós conseguimos ver, eu não consigo ficar calado diante dessas coisas, onde aí em meio às plataformas digitais, em meio às mídias, nós vemos o inimigo tentando com dizeres anular a cruz, o sacrifício do Cristo, o propósito de Cristo para as nossas vidas, porque essa passagem ela teve um propósito, ela é didática para nós. E a gente tem que parar com esses versículozinhos que massageiam o nosso coração, que rouba a responsabilidade de nós, que rouba a intenção desse texto para as nossas vidas. Porque o texto que está aí, ele está mostrando uma passagem onde tem toda uma história, tem todo um enredo por trás disso tudo, e promove para os nossos corações uma direção para que a gente tenha uma vida e uma vida melhor, e para que a gente tenha um entendimento que essa vida melhor vai nos dar o que foi dado a Cristo nesta manhã de domingo, descrita na Páscoa judaica, onde fala que ela, Maria Madalena, chegou e o túmulo estava vazio. Isso nos remete a uma promessa, isso nos remete a um cuidado de Deus para nossas vidas, e nós temos que observar esse cuidado de Deus com mais critério. Isso tem que fazer mudança dentro de nós. Nós vemos esse túmulo vazio nesta manhã, o propósito desse túmulo vazio, que é fazer com que eu compreenda que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós para que a gente pudesse retomar aquela vida eterna que nós perdemos lá no jardim, onde tínhamos uma vida tranquila, mas por causa de nossa rebeldia, por causa da rebeldia do primeiro homem, da incredulidade naquilo que Deus tinha falado para o primeiro homem, nós acabamos sofrendo tudo isso. E há uma incredulidade muito grande hoje diante daquilo que é pregado, daquilo que estão na mídia social, sociais, e elas vão arrebentando com a cruz de Cristo, com o propósito de Cristo. São palavras que elas minimizam muito o sacrifício, o propósito do que foi feito na cruz do Calvário. E esse minimizar, ele acaba roubando de mim a responsabilidade do propósito de Deus para a minha vida.
Cristo morreu, já foi falado sobre, é Páscoa, foi falado que a primeira Páscoa se deu matando um cordeiro para que todos comessem, aspergido o sangue. E o propósito daquilo ali era para que o anjo da morte, que já tinha nos roubado a vida, não pudesse roubar de novo essa vida, mostrando que este sangue derramado, aspergido, ele fazia com que a morte não tivesse mais força, ela perdesse a força diante de nós. Se o povo que saía do Egito, ele obedecesse o que Deus estava falando e aspergisse, entendesse o que estava acontecendo, a morte não tinha mais poder sobre a vida dele. E é o que aconteceu com Cristo, ele mostrando para mim, para você, que a morte perdeu o poder se houver uma obediência, se houver uma submissão àquilo que Deus tem falado. Se o sangue de Cristo valida em nossas vidas, é o mesmo sangue que foi aspergido e validou lá no Egito, quando eles saíam do Egito. Esse sangue de Cristo, que ainda é mais forte, que não é sangue de animal, ele hoje valida a fraqueza da morte sobre a nossa vida e da morte eterna. Porque nós fomos criados para ser eterno, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, de não acreditar, que é o que está acontecendo com essas mensagenzinhas que roubam o sacrifício de Cristo. Jesus veio mostrar para nós que o sangue dele tem poder sobre a morte, e acreditando que esse sangue foi derramado em favor de nós, nós temos também hoje resistência contra a morte quando nós acreditamos. A morte não tem poder mais sobre nós. E para que isso fosse notório e que não houvesse dúvida, o Senhor ele desceu por causa de um propósito, ficou no seio da terra 3 dias, mas depois ressuscitou, mostrando para nós que nós também ressuscitaremos, que a morte perdeu o poder sobre a nossa vida. Nós precisamos entender o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é, de novo, a morte não ter poder sobre as nossas vidas. E o Cordeiro, nosso Cordeiro, é Cristo hoje. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já ressuscitou. Ela olhou e viu que o túmulo estava vazio. Mas estava vazio para mostrar, ser didático para nós, que ele venceu a morte e nós também vencemos quando nós cremos em Cristo. Nós precisamos parar com essas mensagenzinhas que nos roubam a responsabilidade e trazer a palavra didática que vem nos fazer ter compromisso com as coisas de Deus e nos fazer viver o melhor de Deus, porque enquanto nós vivemos com mensagenzinhas para lá e para cá, nós vamos perder a responsabilidade. E perdendo a responsabilidade, nós perdemos também a força que temos através do sangue de Jesus Cristo contra a morte. Perdemos a força do viver bem de Deus sobre a nossa vida, porque minimizamos o sacrifício de Cristo. É como se fosse uma coisinha simples que tivesse acontecido. Não foi simples. Isso aí foi libertação do domínio da morte sobre a nossa vida e um tempo novo para mim e para você. Deus abençoe este domingo de Páscoa, você e sua família, e que o Espírito Santo te faça entender com tristeza, sem essa massagenzinha, sem esse mimizinho no teu coração aí, você pegue, abrace essa responsabilidade de que é ser a imagem de Deus aqui na terra e viver a vida eterna daqui a pouco com Ele, porque nosso tempo aqui é muito curto. Como Cristo veio manifestar através do ensino de que o que Deus falou aconteceria e aconteceu na vida dele, que nós venha falar disso também, que aconteceu em Cristo e vai acontecer na nossa vida também. Que o sacrifício ele foi válido,
não foi só uma historiazinha onde a mídia tem tentado minimizar esse sacrifício, mas foi um grande sacrifício, mostrando para mim e para você que há uma vida eterna para nós e o diabo não tem mais força porque ele foi vencido na cruz do Calvário. Deus abençoe tua vida. Um bom dia.